tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar uma historinha com a minha mãe. E se inscreva no canal. Então, gente, a gente vai falar sobre uma historinha da Bíblia que fala sobre um rei que se tornou um rei muito pequeno. Vocês sabem de quem a gente está falando? Espera aí que vocês já vão descobrir. Tudo começa assim. Existia um rei lá em Israel, que era o povo escolhido por Deus. Ele era um rei muito mal. Muito mal mesmo. Sabe o que ele fazia? Tudo que era errado diante dos olhos do Senhor. Ele adorava imagens de escultura, ele matava pessoas, roubava, falava mentira. Ele fazia tudo que o Senhor fica triste quando a gente faz. Só que ele sabia da verdade, ele sabia o que era o certo, mas mesmo assim ele não quis fazer o certo. E o pior, ele tinha filhos, e tudo que esse rei mal fazia, ele se chamava Manassés. Tudo que ele fazia, os filhos observavam, né? E aprendiam o que era errado. Até que certo dia, Deus se cansou, perdeu a paciência com ele. E então mandou que os inimigos de Israel pegassem esse rei e prendessem e torturassem ele. Levaram ele cativo. E quando ele estava preso, ele lembrou de Deus, ele lembrou que Deus era bom e que se ele se arrependesse, Deus poderia livrar ele daquela prisão que ele estava vivendo. Isso ele já era velho. Então, na sua velhice, ele se tornou bom, porque ele aprendeu a lição, que quando a gente desobedece, acontecem coisas ruins com a gente. Só que aí, esse rei morreu. O rei Manassés morreu. E quando ele morreu, o seu filho se tornou rei no lugar dele. Cadê a coroinha? Se tornou rei no lugar dele e o filho dele se chamava Amon. Amon, como eu disse, aprendeu com o pai. Tudo de errado que o pai fazia, Amon também começou a fazer. Só que ele fazia pior ainda que o pai dele. Muitas vezes pior. Ele nem reparou que na velhice o pai dele se arrependeu. Mas ele preferiu absorver de aprendizado só o que era mal. E Deus não se agradou dele, porque um rei tem por obrigação ensinar o seu povo a adorar a Deus. E ele estava fazendo ao contrário, ensinando o seu povo a desobedecer a Deus com pecados que entristecem o coração do Senhor. Então, por causa disso, o Senhor permitiu que ele morresse logo no início do seu reino. Só que esse rei, o Amon, que era o filho do Manassés, tinha um filho também, que se chamava Josias. E Josias tinha apenas 8 anos quando se tornou rei. Ele era pequenininho, mas ele tinha uma grande responsabilidade em suas mãos. Ele tinha uma multidão de pessoas para ensinar sobre Deus. Agora pensa comigo. Manassés foi um avô muito mau, certo? Depois ele se arrependeu quando ficou velho. Mas o filho dele, Amon, foi um rei muito mau também. Só que Manassés, mesmo convivendo com a maldade, com o pecado, ele decidiu ser diferente. Ele decidiu ser um rei que seguiria a vontade do Senhor. E sabe o que a gente pode aprender com isso, pessoal? Que nós não podemos jogar a culpa das coisas que acontecem na nossa vida nas costas de ninguém. Por exemplo, o meu pai faz aquilo que é errado, a minha mãe também faz, a minha avó, o meu avô faz errado, então eu também vou fazer. O pastor faz tudo errado? Por que eu não posso fazer também? O regente, o líder faz errado,
Eu não posso fazer? Ah, tá bom. Não, a gente não pode falar assim. Se alguém faz algo de errado, nós devemos ser como Josias, não aprender com o erro dos outros, não aprender o erro dos outros, mas sim decidir fazer o que é certo, por amor à palavra de Deus. E Josias fez isso. E ele não só decidiu fazer o que é certo, como também ele resolveu ensinar todo o seu reino, a palavra de Deus, ensinar todos a adorar e louvar o Senhor. Ele achou o livro da lei, que estava perdido. De tanto tempo que eles não liam a Bíblia, que a Bíblia estava perdida e empoeirada. Mas ele encontrou, e quando ele encontrou, ele percebeu que todo mundo estava em pecado. Ele chorou muito, pediu perdão para Deus e a ajuda de Deus para conseguir ensinar o certo. Aí sabe o que ele fez? Ele expulsou todos os líderes que ensinavam o povo a ser idólatra, mentiroso, invejoso. Ele expulsou esses líderes e colocou no lugar líderes que ensinassem a verdade para todo o povo. E também ele expulsou os sacerdotes, que hoje em dia é pastor, né? Ele expulsou os sacerdotes que também enganavam o povo, que só pensava em riqueza, que só pensava em mentira, em pregar coisas mentirosas que levavam as pessoas para o inferno e não para o céu. Ele expulsou. Sabe o que ele fez também? Ele derrubou as estátuas que o povo tinha feito no reinado dos outros 2 reis maus. Ele derrubou as estátuas de madeira, as estátuas de barro e no lugar, ele fez altares de adoração ao único e verdadeiro Deus. Dessa maneira, todo o povo se arrependeu e todo o povo voltou à fé em Deus. Todo o povo voltou a ser obediente. E olha, lembra que ele era só um menininho, mas ele foi crescendo. E quanto mais ele crescia na presença de Deus, mais ele fazia coisas certas. Ele cresceu na graça e no conhecimento, assim como a Bíblia nos ensina. A gente não pode crescer só em tamanho, em largura. A gente tem que crescer também na inteligência sobre as coisas de Deus e no amor ao nosso próximo, porque foi para isso que nós nascemos. Eu espero que você tenha entendido esta historinha, que você tenha aprendido e que você possa colocar em prática na sua vida, né, Raíssa? Sim. Então, até a próxima. Fica com Deus. Beijinhos. E que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo invada o seu coração e também a sua família. Tchau!